Graças ao Senhor. Estamos aqui mais uma vez para levar a palavra do Senhor. Nós estamos, graças ao Senhor, diante do Senhor. Para hoje, gostaria de meditar aqui no assunto que é muito polêmico, talvez até tenha alguma polêmica, sobre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Já encontrei pessoas que me perguntou para mim, ou que falou para mim, Velho Testamento você esquece, agora nós estamos no Novo Testamento. Como assim? Como você vai esquecer o Velho Testamento? O Velho Testamento ele começa lá em Gênesis, quando ele nos apresenta Adão e apresenta o sono dele. Ele já representa Cristo ali, naquele sono. Foi a mesma coisa da morte de Cristo na cruz. E quando Cristo ressuscitou, ressuscitou com vida. E quando Adão ressuscitou, dormiu e acordou, ele também acordou com vida, com a Eva ao seu lado. Eva quer dizer vida. Veja, isso é coincidência? Não. Isso é profecia. Você quer profecia? É essa a profecia. Você, em Gênesis, já vê o Velho Testamento funcionando no Novo. Mesmo porque tudo na vida, se um pai de família tivesse 10 fazendas, o pai dele tivesse deixado uma fazenda, ele ganhou mais 9 fazendas. Ele administrou bem. E agora ele tem um filho, e ele vai passar 5 fazendas para o filho. Então ele vai fazer um testamento. Esse testamento vai se chamar Novo Testamento. Mas ele chega ao filho e diz assim, filho, aqui está o Velho Testamento. Eu vou passar o Velho Testamento para você seguir. Foi assim que eu fiz com o seu avô. Então, o Velho Testamento, ele tem que estar sempre em ordem para nós. Agora, não de ordem literais como alguém faz, guardar o sábado, fazer sacrifício, não comer carne de porco, outras coisas mais que o Velho Testamento proíbe. Porém, o Novo Testamento, ele cresce, ele muda nesse sentido. Por exemplo, hoje, antigamente, os homens não tinham o avião, não tinham o carro. No Velho Testamento. Se nós formos seguir literalmente o Velho Testamento, nós teríamos que fazer isso. Não posso possuir carro. Veja se alguém não quer um carro. Dá um carro de presente para mim que eu quero. E não posso andar de trem. Antigamente andava no camelo e até a pé, no poeirão. Não tinha asfalto. No Velho Testamento não tinha asfalto. No Novo Testamento tem asfalto. No Velho Testamento não tinha ponte aérea. No Novo Testamento tem ponte aérea. No Velho Testamento não tinha outras coisas, como canhão, como as guerras que hoje se faz. No Velho Testamento o rei ia na guerra. Hoje não. O rei não vai mais à guerra. Ele manda os seus comandados. Há muitas diferenças, mas há necessidade do Velho Testamento para poder-se chegar nessa conclusão do Novo Testamento. Eu tive esse sentimento de falar isso para vocês. Pela graça do Senhor, estou aqui, não para me exibir, mas gostaria de falar que eu estou completando 115 vezes a leitura da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e 487 vezes o Apocalipse. Graças ao Senhor. Tenho livros escritos, 3 livros,
Um está publicado, chama-se O Plano de Deus através dos Tempos. E se você quiser encontrar ele no Mercado Livre, nas lojas americanas, na Cultura, todos esses locais, em outros canais também, estão esse livro. Procure-os e compre. Ele vai falar para você o plano de Deus que chegou até você. Você faz parte desse plano de Deus. Então, aí também eu gostaria de dar esse testemunho. Por que eu estou lendo a Bíblia? Eu fui uma pessoa criado debaixo de uma religião muito forte. Fui até professor de catecismo. Meu avô estudou para padre em Roma, ali no Vaticano. Se formou ali e veio para o Brasil para ser padre. No navio, ele conheceu a minha avó, que tinha 15 anos. E com ela ele se casou. Ele achou que quando ele chegasse no Brasil, ela ia para uma cidade e ele para outra. Não. Coincidentemente, foram na mesma cidade. Casou, ela morreu de um parto, 15 filhos. E ele casou de novo e teve mais um filho. Mas o interessante é que dessa ninhada de filhos, está aqui o seu João, hoje, para falar a palavra de Deus. Então parece que o meu avô deu um copo d'água a um dos pequeninos. Graças ao Senhor. Não se converteu ao Evangelho, porém teve essa grande vitória. E pôs em prática uma coisa que Deus prometeu ao homem: casar, multiplicar e encher a terra. Muito bem. Quando eu tinha 19 anos, a minha mãe, ela era analfabeta, não sabia fazer um O, como diz o ditado, nem com o fundo da garrafa. Mas eu saí daqui do interior, morava no interior, ela trabalhava o dia inteiro, à tarde ela carregava um feixe de lenha na cabeça para fazer o nosso feijãozinho, que ficava muito gostoso. Não tinha fogão a gás. E um dia mudei-me para São Paulo com 19 anos e logo em seguida levei os meus pais para São Paulo também. E lá em São Paulo eu vi uma situação da minha mãe, do meu pai, muito boa diante do Senhor. Eles estavam fazendo conforme diz em Atos dos Apóstolos, não é doutrina, a oração das 9 da manhã e a oração das 3 da tarde. Todos os dias eles faziam isso, constantemente. Então, eu trabalhava na fábrica, chegava 4 horas em casa, 3 horas, 4 horas. A minha mãe estava de joelho com o meu pai orando. E uma vez, quando eu cheguei, eles tinham parado de orar, já acabada a oração, e ela estava com a Bíblia aberta e passava a mão para um lado e para o outro da Bíblia e fazia sinais com a boca de estar lendo. Quando eu vi aquilo, eu disse: "A senhora está lendo, mãe?" Ela disse: "Ai, meu filho, quisera. Mas eu fico tão contente porque trabalhei doente para fazer você estudar e os seus irmãos. Tenho uma irmã e um irmão. Meu irmão faleceu no ano 2015. Mas, graças ao Senhor, que aí a minha mãe disse: "Eu vou fechar o olho, meu filho, e vou te pedir para você ler um versículo para a mãe." Imagina se eu ia ler um versículo. Eu li a página toda. Eu li o capítulo todo. Com muito prazer. E naquele momento, eu pude ver o testemunho da minha mãe e fiz um juramento que eu ia ler a Bíblia toda.
e comecei a ler a Bíblia toda com 19 anos. Cheguei a ler 7 vezes num ano. Por isso cheguei a 115 vezes até agora. Estou com 80 anos e estou interessado em continuar lendo. Nada me importa. Alguém diz que quando você começa a ler a Bíblia, quando você lê muito a Bíblia, você fica louco. É verdade. Está no livro de Coríntios, Paulo disse, o que é loucura para o mundo é sabedoria para Deus. Então o mundo nos condena, dizendo que nós lemos a Bíblia e somos loucos. É verdade que nós somos loucos. Loucos pela palavra, sábio para Deus, graças ao Senhor. Então, eu vi esse testemunho e jurei que deveria ler a Bíblia. E graças ao Senhor que eu estou fazendo isso até hoje, cumprindo esse voto. Por isso, estou aqui buscando o Senhor e recebendo do Senhor também a graça. Eu gostaria de falar para vocês que o nosso Deus lê, o nosso Deus escreve e o nosso Deus fala. Já pensou? Ou não fala? No Velho Testamento ele escreveu na pedra para Moisés. No Novo Testamento Jesus escreveu no chão. Olha o Velho Testamento em ligação com o Novo. Viu? Viu como precisamos do Velho Testamento? Então o Velho Testamento fala que o nosso Deus fala. Ele vinha como um anjo e falava para o seu povo, para os seus comandantes, como Abraão, como Isaque, como Jacó, como Moisés, como Davi, como Isaías. Isaías escreveu uma profecia dizendo que um filho nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre ele, sobre os seus ombros. Ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, e dele ninguém pode duvidar. Apocalipse capítulo 1, verso 2 diz assim, o qual testificou, João, aqui está falando de João, né? Vamos ler desde o primeiro, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Olha só, Deus revelou em Jesus Cristo e depois ele mostrou para João o que deveria acontecer em breve, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, olha só, ele começa com bem-aventurado, com feliz aquele que lê. E os que ouvem as palavras desta profecia. Então, tem que ler, tem que ouvir. E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja só. Então, é bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Nosso Deus é assim. Lê, ouve e guarda. Nós também somos servos dele, feitura dele. Então precisamos fazer o mesmo que ele faz, que o nosso Pai faz. Graças ao Senhor. Também em Gálatas, eu quero ler um versículo que nos ajuda muito na fé em Jesus. Que ele fala assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Então nós precisamos da justiça, da graça de Deus, para saber que não é da lei, mas sim é da graça. Graças ao Senhor. Mas aqui o que me interessa é a fé do Filho de Deus. A fé
do Filho de Deus. Eu preciso ter a fé do Filho de Deus, a fé no Filho de Deus, e a fé que vence o mundo é essa. Graças ao Senhor. Ele me amou. Paulo falava, ele me amou. Ele se entregou por mim. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, irmãos, que tudo isso está acontecendo na nossa vida, está escrito no Velho Testamento e passado a limpo para o Novo Testamento. No Novo Testamento ficou mais fácil. O Novo Testamento foi mais fácil, porque no Velho Testamento, eu gosto muito de citar, a Bíblia não declara isso, mas os sábios, que é muito importante também saber que há os sábios da Bíblia, os inteligentes, e eles comentam que podemos analisar, alegorizar a Bíblia com 7 dispensações. A primeira dispensação está em Gênesis, quando o homem tornou-se vida, ele era inocente, vivia no Éden, pecou, caiu, terminou o primeiro dispensar. Passou-se ao segundo dispensar, que foi o governo humano. Ou seja, esse segundo dispensar, que ele perdeu a graça e se tornou o governo humano. O terceiro dispensar foi Aqui nós pulamos um item, né? O primeiro dispensar, inocência. Perdão. O segundo dispensar, consciência. Eu pulei esse ato, esse particular. A consciência, o homem passou a ser consciencioso, sabia o que ia fazer. Começou a pecar mais ainda, aprofundou-se no pecado. Mas quando nasceu um filho, um neto de Adão, capítulo 4, verso 26, diz assim, quando nasceu Enos, né? Adão e Eva, olhou para ele e disse, Enos, porque são fracos e mortais. Aí se arrependeram. Passou então a terceira dispensação, mesmo assim na desobediência, governo humano. Deus deixou o homem governar. Ali eram os homens que governavam. E Deus, ainda assim, caiu mais o homem. Aí passou para o quarto dispensar, que foi a lei. Mas no governo humano, gostaria de falar, Deus fechou-se os céus. Fala ali em Gênesis que o céu se encerrou, se tornou de ferro. Deus não falava mais com o homem. Durou 400 anos ou 430 anos. Aí, então, Deus cansou de ficar de costas viradas para o homem. De repente ele olha para a terra e vê alguém que poderia fazer alguma coisa. Moisés. Então ele chamou e deu uma lei. A lei que era dente por dente, olho por olho. E ali então executou a lei por muitos anos, porém também não deu certo a lei. Então ele, primeiro da lei, hoje a gente está deixando itens atrás, me perdoa, mas antes da lei veio os profetas. Os profetas eram Samuel. Samuel estava como profeta diante do Senhor. Foi rejeitado pelo povo quando eles pediram um governo humano. E Deus disse, não,
Não se preocupa não que eles estão contra mim, não é contra você. Mas dá um governo para eles. Eu vou te indicar um governo. Indicou Saul. Deu certo por um tempo, mas desobedeceu. Depois indicou Davi, deu certo. Mas Davi também foi um homem que pecou, que teve muitos deslizes. Porém, era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque arrependia-se. Buscava o Senhor, buscava o reino do Senhor. E assim por diante, até chegar à lei, depois chegar onde nós estamos. A lei foi dente por dente, olho por olho, durou algum tempo, o Senhor cansou e voltou-se para o homem, dizendo, vou dar a minha graça para eles, vou dar a minha misericórdia para ele. E assim veio dispensar, que João diz assim, que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, mas estava com Deus, não estava com nós. E ali se tornou carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Graças ao Senhor. Então, essa graça chegou até nós. Esse Cristo veio, nasceu de uma família, viveu, sofreu perseguições até chegar à morte e à morte de cruz. Quando morreu na cruz, morreu inocente, porém morreu por mim, morreu por você, morreu pelo mundo, morreu por todos os seres que têm vida. Essa é a verdade. Então, esse Jesus é o único nome que é dado. Por isso aqui está falando, a fé do Filho de Deus. Você tem que ter essa fé, a fé do Filho de Deus e no Filho de Deus. E assim você vai receber a graça de ver o quanto o sacrifício de Cristo, o único nome que foi dado pelo qual nós temos a salvação. E nós não vamos escapar, se não atentar para essa tão grande salvação. O escritor aos Hebreus fala isso. Muito bem. Então, lá na cruz, quando ele morreu, a última palavra que ele falou em vida, antes de morrer, está consumado. Está consumado o quê? Está consumado a sua salvação. Está consumado que o seu pecado está perdoado. Está consumado que você não precisa mais fazer o que o Velho Testamento está pedindo. Sim, o sacrifício. Eu estou dizendo disso. Mas o Velho Testamento me ajudou a saber que eu peco. Pela lei é que eu descobri quando eu estou errado e quando eu estou certo. A lei veio para isso, para mostrar o certo e o errado. Sempre eu falo que nós temos duas árvores dentro de nós. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da morte. Você escolhe. Ela está dentro de você. É você que vai executá-la. Ou a árvore da vida, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, que veio em carne. Ou é a árvore da morte, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela é muito boa. Pode escolher ela. Porém, ela não tem vida. Graças ao Senhor. Então aqui nós vemos que tudo isso nós precisamos saber para alcançar a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. E não é simplesmente alcançar a fé. É atentar para essa palavra que ele disse que está consumado. Você quer Cristo? Está consumado. Não importa quem é você. Seja um ladrão, seja quem for. Não há necessidade de qualidade. Há necessidade de busca, de arrependimento e de volta para o Senhor. Volta, meu amigo. Busque o Senhor. Atente para isso. E você receberá a grande bênção do Senhor. Que Deus possa nos abençoar.